Meus queridos, dando início à nossa lição, agora o nosso terceiro tópico da lição de número 4, né? Uma lição muito importante e esse tópico também de muita importância porque nós estamos tratando sobre a santificação do corpo, né? Lição anterior, de número 3, falamos sobre a importância do cuidado. Aqui também ela fará uma breve referência, mas nós queremos dar continuidade aqui a respeito da questão do cuidado para a santificação do corpo, né? E aí, o terceiro tópico, Frank, vai falar de uma coisa forte aqui, viu? O cuidado do templo do Espírito, né? E aí, o primeiro subtópico vai dizer fuge da prostituição. Fugir da prostituição. E aí, vai trazer um termo aqui, né? Substantivo grego, porneia, traduzido como prostituição. Em 1 Coríntios 6,18 diz o que, Franklin? 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Veja só, esse termo aqui é forte porque fala sobre atos ilícitos sexuais, né? Veja que nós temos um texto muito discutido, né, queridos, no mundo teológico, né, nas igrejas evangélicas, tá? Que é o capítulo de número 19 de Mateus, versículo 9, que diz o seguinte, veja só, né? Diz assim, capítulo 19, verso 9, inclusive não está na lição, mas é um texto que se discute muito, que é essa questão do ato ilícito, né, que leva à prostituição. Vai dizer no versículo 9: e eu vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, aqui, né, é uma tradução, tá? E uma outra tradução vai dizer por causa de adultério, e uma outra tradução vai dizer aquele que repudiar sua mulher, a não ser por atos sexuais ilícitos, né? Então tem essas traduções, né, por causa do termo porneia, que quer referir-se exatamente a esse ato, né, ilícito com o corpo, né, que leva o homem a cometer esse pecado, né? E esse pecado, nós falamos um pouco anteriormente sobre isso, não começa no corpo, né? Começa em uma palavra, eu estava assistindo, Franklin, alguns vídeos sobre isso, esse ato ilícito, que é quando você, casado está e se relaciona com outra pessoa, começa em uma liberdade no Instagram, em uma liberdade no Facebook, em uma liberdade no Zap, né? Quando uma mulher te dá um elogio, ou quando um homem dá um elogio a uma mulher, e além de nós cortarmos aquilo pela raiz, a gente acaba aceitando, acaba deixando aquilo crescer, né? Quando não é isso, é pela visão, e nós falamos aqui sobre a questão do corpo, e de mostrar essa nudez, né? E aí nos leva a pecar, né? A concupiscência dos olhos, nos trazendo desejo ao corpo, e nos levando a cometer o erro, né? Número 103 de Salmo, né? E o verso, número 101, desculpa, verso 3, vai dizer que nós não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, né? Então, a gente, quando lê, inclusive esse texto de número 101, verso 3 de Salmo, não tem como não nos lembrarmos do próprio Davi, né? Que estava ali, né, no seu palácio, além de estar na batalha, ele ficando no seu palácio, viu a mulher de Urias tomando banho. A concupiscência dos olhos, né, o desejo físico, carnal, levou ele a mandar chamar a mulher de Urias, né? E foi através do ver, né, e desejar que ele acaba cometendo esse erro, que depois o profeta lá na frente vai chamar a atenção, né, do seu pecado, mas não queremos tratar sobre esse assunto propriamente dito, mas sim
sobre a informação que, se nós não tomarmos o cuidado, nós acabamos cometendo, né, esse ato ilícito para o nosso corpo, né, Franklin? Verdade. Nós vemos que, nesse ponto, fugir da prostituição, temos aqui um termo que já foi falado, um substantivo do grego porneia, traduzido como prostituição. Ou seja, o apóstolo Paulo, se direcionando à igreja de Corinto, ele traz um alerta à igreja. Embora tenha instruído a igreja durante 1 ano e 6 meses, como já foi falado aqui anteriormente, ele agora está dizendo para a igreja fugir. Por quê? Porque ali a cidade de Corinto, como também a cidade de Éfeso, como outras cidades também, tinha uma prostituição muito elevada. E as pessoas tinham aquela cultura e viam isso como algo normal, né? O homem ser casado e se relacionar com outras mulheres, já vinha de uma cultura de traições, de envolvimentos. E agora o apóstolo Paulo, ele traz esse alerta para a igreja de Corinto, mostrando para a igreja de Corinto que era pecado, era prostituição, né? Todo envolvimento, toda relação fora do casamento era pecado, era prostituição. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que isso é considerado, pela visão do apóstolo Paulo, né, como algo impuro, como uma impureza, como algo que mancha, como algo que fere a santidade de Deus. Então, os nossos corpos, nós temos que ter essa vigilância desde o momento que nós olhamos. Porque o patriarca Jó, ele vai dizer no capítulo número 31, versículo 1, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Quando Jó foi acometido daquela grave doença de lepra, ele, por seus amigos, foi acusado, né? Os seus amigos mandaram, orientaram, incentivaram Jó a confessar o seu pecado, dizendo, Jó, você está em pecado. E Jó era um homem reto, íntegro diante de Deus, e ele vai dizer que nem nenhuma virgem, nenhuma moça ele fixou, nem nenhuma donzela ele pecou olhando com desejos, né? Então aqui nós percebemos nesse ponto que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem maus, nosso corpo será tenebroso. Então fica aqui o alerta do apóstolo Paulo para, nos dias de hoje, a pornografia, os vídeos pornográficos, as revistas pornográficas, as conversas de WhatsApp, né? E que muitas das vezes as pessoas acham que aquilo ali está sendo algo simples, algo que não está normal, mas que para a palavra de Deus você está fazendo algo errado. Então fica aqui esse alerta do apóstolo Paulo. Isso é tão sério, Franklin, que, tiro por mim, né, a gente está sempre ali nas redes sociais, né, vendo os vídeos, assistindo vídeos sobre debates teológicos, vendo notícias, e mesmo quando temos o costume e o hábito de estar vendo essas notícias, sempre acaba vindo mensagens, vídeos pornográficos de mulheres seminuas, de coisas que querem atrair os nossos olhos para o mal, e é preciso tomar cuidado. Mas Franklin já colocou aqui, muito bem colocado essa questão, e esse ponto muito bem esclarecido. Eu quero passar para o próximo ponto, Franklin, é o segundo subtópico, desse terceiro e último tópico, que diz disciplinas espirituais, tratando sobre o corpo, né, como disciplina. Aí o texto de número 12, do capítulo 12 de Romanos, né, que é um capítulo muito conhecido, queridos, e importante, que Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo,
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E aí, o escritor da lição vai nos informar que o nosso corpo também traz uma disciplina espiritual, né? Porque é através do nosso corpo que nós oramos, é através do nosso corpo que nós jejuamos, né? Realizamos esse sacrifício, né? De nos abster de alimento, né? Que é uma das práticas que nós aprendemos através das Escrituras, tá? E a oração, o jejum e a santificação do corpo, como já falamos, né? A preservação do corpo. Então, assim, Paulo, ele diz, apresente o vosso corpo santo, não apresente o vosso corpo devasso, o vosso corpo manchado, né? Não apresente o vosso corpo de qualquer maneira, apresente o vosso corpo, porque agora nós somos o próprio sacrifício ao Senhor, nós somos aqueles que precisamos nos apresentar ao Senhor como sacrifício, né? Mas agora não sacrifício morto. Paulo aqui, claro, trazendo, Franklin, a lembrança dos sacrifícios que eram também efetuados no tabernáculo, né? Lá no lugar santo do santo, né? Quando o sangue era ali expandido, ali, era colocado ali, né, no propiciatório pelo sumo sacerdote, né? Mas agora o que Paulo está querendo trazer é o seguinte: nós podemos agora entrar no Santo dos Santos, porque a Bíblia diz, né, trazendo aqui a lembrança do tabernáculo, que o Senhor, quando efetuou o sacrifício na cruz, o véu do templo se rasgou, né? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasga, né? E agora o que Paulo está dizendo, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é Cristo, né? O que Paulo está dizendo agora é que nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos entrar na presença de Deus, mas agora não como um sacrifício morto, não precisando matar animais, derramar sangue de animais, porque o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, ele já foi derramado, né, na cruz do Calvário, para que agora eu e você, nós pudéssemos agora diante de Deus nos apresentar primeiramente vivo, mas esse vivo precisa ser santo, esse santo e vivo precisa ser agradável, esse agradável, santo e vivo precisa fazer um sacrifício com inteligência, com conhecimento, com sabedoria, né? Com entendimento. E aí, como diz lá, eu vou trazer inclusive a lição de número 6, uma lição de muita importância, com consciência do que nós estamos fazendo, não de qualquer forma, mas com consciência de que esse sacrifício que é feito hoje é feito santo e agradável a Deus, e não de qualquer maneira. Muitos querem se apresentar a Deus de qualquer maneira, muitos querem ter comunhão com Deus de qualquer maneira, muitos querem se aproximar de Deus de qualquer maneira, mas ele está dizendo que não é assim não, tem que ser puro, santo e agradável. E veja só, Franco, e vou passar para você para a gente finalizar esse terceiro ponto e terceiro tópico, que o que me traz importante lição aqui, é quando ele termina de falar isso, ele vai continuar o texto, vai dizer assim, ó, para que podeis entender, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, você quer conhecer a perfeita, boa, perfeita, agradável vontade de Deus? É preciso se entregar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitos querem conhecer a perfeita e boa vontade de Deus, muitos querem ter a perfeita e boa vontade de Deus, muitos querem gozar dessa comunhão e dessa presença, mas não querem se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É verdade. Essa é a questão. E o autor aqui vai dizer o seguinte, nesse segundo ponto: disciplinas espirituais. Sim. Para a vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Porque muitas pessoas dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não adultério. Então ele acha que isso é o suficiente para ter uma vida espiritual. E não é. E não é. Mas a Bíblia aqui está dizendo o seguinte, o escritor está dizendo o seguinte: não é apenas dizer que não faço isso, não faço aquilo, porque um homem comum também pode não fazer nada disso. Mesmo sem servir a Deus. Verdade. Mas o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: além de você não fazer essas coisas, de suas mãos não ser instrumento de pecado, suas mãos precisam ser instrumento de justiça. Não é só dizer eu não faço,
é você fazer seu instrumento, seu corpo ser tabernáculo de Deus, ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Observe em Romanos capítulo de número 6, que diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não é para oferecer ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui fica bem claro o que ele está dizendo. Não basta apenas você não ser instrumento do pecado, mas eu preciso ser instrumento de Deus, ser instrumento de justiça aqui na terra. Verdade. Aí eu pergunto para você, ou pergunto para nós estamos, além de não sermos instrumento do pecado, nós estamos sendo instrumento de justiça? Verdade. É importante ter essa reflexão. É importante ter essa reflexão. Agora, Gleides, aqui nesse ponto, que tu não falou, eu também não falei, fala aqui sobre, e por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como jejum, oração e estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ou seja, para sermos guiados por Deus, para sermos portador da presença de Deus, precisamos praticar o jejum, praticar a oração, praticar o estudo da palavra de Deus. Para quê? Para que Deus venha nos guiar em sua verdade. E através dessas ações é que conseguimos transmitir a presença desse Espírito através dos frutos, né? Gálatas 5:22. E esses frutos, eles são, na verdade, o fruto do Espírito que é gerado em nós, né? E nós o praticamos através do corpo, não é? Sim. Porque, assim, é claro que é importante nós contemplarmos a presença de Deus quando o Senhor usa alguém para curar, para revelar, para profetizar, não é? Para ministrar uma palavra, tá? Mas muito mais importante do que isso também, ou tão importante quanto tudo isso também, né? É nós exteriorizarmos essa presença de Deus, essa presença do Espírito, né? Através das práticas que foi dita aí, né? Jejum, oração, leitura da palavra, assim produzindo os frutos, né? Paciência, longanimidade, bondade, né? Fé. Então, nós exteriorizamos este fruto através do corpo. E é desta forma, de fato e de verdade, que nós conseguimos entender se o cidadão ou a cidadã realmente, de fato, tem o Espírito de Deus na vida ou não. Não é só pular, e não é que pular não esteja falando contra, porque a presença de Deus é importante. Nós conseguimos ver aí as diversas formas de se manifestar aí no corpo, né? Eu sou nascido do fogo, fui batizado com o Espírito Santo em cima do monte, né? E gosto desse movimento pentecostal, nasci no movimento pentecostal, mas nós precisamos entender que não é só um movimento pentecostal, mas é um movimento de vida no cotidiano, dentro do nosso lar, com nossos vizinhos, no nosso trabalho, não é? E nós conseguimos exteriorizar isso por meio desse fruto que é do Espírito Santo em nós. Franklin, vamos finalizar essa lição tão importante, né? Trazendo aqui o terceiro ponto, né? Terceiro subtópico, que é a disciplina corporais. Nós já tratamos sobre isso, eu não quero me alongar aqui, sim, né? Mas esse terceiro subtópico só vai fortalecer a ideia de que, se não cuidarmos do corpo, se não cuidarmos do corpo, da mente,
nós não conseguiremos exercer o corpo para instrumento de Deus, que é jejuar, ler e transmitir. Nós estamos aqui transmitindo a palavra porque estamos em condições, né, de estar aqui tratando desse assunto. Então, nós finalizamos aqui essa questão desse terceiro subtópico falando das disciplinas corporais, né, que é alimentação, descanso, exercício, para manter esse templo em condição de continuar, Franca, fazendo a boa obra do Senhor. Verdade. Na terceira epístola, falando sobre as disciplinas corporais, a importância de cuidarmos, de tratarmos do templo do Espírito Santo, de termos esse cuidado com o nosso corpo, porque se tem uma classe que é negligente aos cuidados do corpo, na sua grande maioria somos nós homens, Benção. Porque as mulheres vão sempre no médico, as mulheres estão sempre fazendo os seus periódicos, seus exames periódicos, as mulheres estão se cuidando, mas os homens só vão no médico muitas das vezes quando já está nas últimas, já no vermelho, já está já. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Nós temos que ter esse cuidado. E na terceira epístola de João, no capítulo número 1, verso número 2, amado, acima de tudo, faço votos por toda a prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em outra tradução, ele está dizendo, que te vá bem em todas as áreas da tua vida, como vai bem a tua alma. Ou seja, não é para estar bem apenas no espírito, não é para estar bem apenas na alma, não é para estar bem, mas também é para estar bem no corpo. Aí o escritor aqui, ele pontua algumas coisas, alguns cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, na alimentação, ele fala da alimentação, porque às vezes estamos comendo muito, uma quantidade exagerada, exorbitante. Às vezes, nós não estamos escolhendo os alimentos com qualidade, os mais saudáveis, alimentos que venham fazer bem para a nossa saúde. Estamos comendo de tudo, estamos nos alimentando de tudo. E aqui também ele fala sobre a importância da atividade física, de praticar atividade física para cuidarmos desse corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então são disciplinas corporais. Então nesse tópico aqui, nesse terceiro tópico, o cuidado do templo do Espírito, que é o nosso corpo, eu quero deixar aqui pelo menos 4 pontos aqui que me chamaram a atenção em todo esse terceiro tópico, que é primeiro ponto, fugir da prostituição, fugir da imoralidade, né? É uma coisa que nós devemos fazer, é um exercício que nós temos que ter, é uma disciplina que nós temos que ter todos os dias. Como? Fugindo, vigiando, fugindo do mal, fugindo da prostituição, porque não foi apenas um pedido. O apóstolo Paulo, ele diz assim, fugir é uma ordem, é um mandamento, é imperativo. Fugir é se afastar, né? Fugir é se afastar. Está longe. Primeira coisa, esteja longe, esteja distante. Saia da presença, saia da presença do mal. Primeiro ponto. Segundo ponto, os cuidados com a alimentação, os cuidados com o exercício, os cuidados com o seu descanso. Você está dormindo bem? Porque isso faz parte também do cuidado com o seu corpo. O terceiro ponto, o domínio próprio. Gleison falou aqui do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como, vou dar aqui um exemplo, uma laranja. Ali é o fruto do Espírito. E cada gomo daquele ali é uma das partes do fruto do Espírito, subdividida. Vamos ter domínio próprio, porque é um fruto muito importante, você se dominar, dá o desejo, dá a vontade, dá a cobiça, dá a vontade de fazer o errado, mas você tem o domínio próprio, é algo tão interessante, tão forte, porque não é só um autocontrole. O domínio próprio é algo que é capacitado por Deus, porque o autocontrole é algo do homem, simplesmente do homem. Mas o domínio próprio é algo que vem do Espírito, está dizendo que é fruto do Espírito, domínio próprio. Então não é algo apenas do homem, é algo de Deus. E para finalizar aqui, além do domínio próprio, que fala lá em Gálatas 5:22,
O ponto 4 aqui que eu finalizo. Usar o corpo de forma consagrada e honesta. Que nós possamos aqui sair daqui dessa lição com esse pensamento. Que o nosso corpo seja consagrado todos os dias. Como o Gleidson falou aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Está falando da comunidade, está falando no geral, não só o meu, mas o do Gleidson, o seu que está me ouvindo, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos finalizar. A conclusão, para finalizar aqui essa lição, vai dizer: corpo e mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Deus abençoe e Deus continue abençoando a todos e a vossa família. E aqui ficamos com a nossa lição de número 4. Que Deus possa abençoar a todos. Em breve estaremos aqui para lecionarmos, comentarmos também a lição de número 5. A lição de número 5, que tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Deus abençoe sua vida.